Hoje vamos falar sobre a cidadania, sua implantação no Brasil e como se dá nos dias atuais. O que é cidadania? No dicionário se explica como condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Seria então, basicamente, aquilo que nos torna cidadãos, que fazem parte de um grupo em determinado local, no qual têm direitos a participarem da vida política e de demais âmbitos referentes à vida social. Porém, todos nós sabemos que nem sempre foi assim. Nos tempos de monarquia no Brasil, metade da população era escrava e logo sem direitos, enquanto uma elite de privilégio detinha o poder, as terras e controlava a política. Com o fim da escravidão e a chegada de imigrantes com ideias revolucionárias vindas da Europa, se inicia discussão sobre a Constituição de 1824, que garantia somente direitos civis à minoria rica, tanto que o voto era censitário, ou seja, era pela renda. Logo, só votava quem tinha dinheiro. Já na República, se instaurava a Constituição de 1891, que abolia o voto censitário, mas excluía analfabetos do direito político, excluindo assim a maioria da população que sofria com os inúmeros atrasos advindos da escravização vivida por tantos anos. A Carta Magna também garantia igualdade civil através de algumas leis, porém, com o controle jurídico pelas elites, era quase impossível o pobre ter influência direta na política. No papel, era a realização de um sonho trabalhista. Na prática, o início da luta por igualdade. Chegava a modernidade, o desenvolvimento industrial brasileiro e o aumento da classe operária urbana, junto aos movimentos operários que se faziam necessidade diante da péssima qualidade de vida da população. Auxiliavam na ocorrência da Revolução de 30, na busca por direitos à minoria. Como resposta surge a Constituição de 1934, que declara fim do voto aberto, dá o direito do voto à mulher e estabelece direitos aos trabalhadores, com a legislação trabalhista. Porém, o passo dado para o avanço da cidadania durou pouco, sendo logo anulado com a instauração da ditadura de Vargas no Brasil em 1937. Com o fim do período autoritário determinado Estado Novo, é instalada uma nova Constituição, a de 1946, que apenas volta com a ilusão de uma igualdade política. Uma frase do estudioso Francisco Wellford descreve bem esse período. Ele afirma que milhões de pessoas são cidadãos, no sentido político formal da expressão, mas que não têm condições de exercer a cidadania. O populismo, estratégia de governo que agradava as massas mais pobres com o objetivo de ganhar favoritismo popular, ficou muito comum nessa época, principalmente por Getúlio Vargas, que mesmo tendo instalado uma ditadura, é aclamado até hoje por muitos. Nessa forma de governo, a população ganha pelo que pode dar em troca, logo não estabelece avanços reais. Não existe ainda uma cidadania. Porém, com a ditadura e a extensão de todos os direitos, surgem muitos movimentos sociais que agora lutam não só por direitos políticos, mas sociais também, como direito à saúde, educação e moradia. Em 1978, esses movimentos ganharam força e a luta pela cidadania prática também, onde cria-se então a MTS, que é o Movimento de Sem Terra, fazendo uma enorme mobilização popular que precisou os governos tomarem uma atitude. Surge então a Constituição Cidadã, que em 1988, que rege o país até os dias atuais, ela garante mais vários outros direitos que trouxeram igualdade civil e política a todos. Porém, sabemos que a realidade não é essa. Mesmo que o Estado nos dê direitos, ele não garante que esses sejam obtidos por todos. Um grande exemplo disso é o fato expresso pelo documento Hiato. Nesse projeto audiovisual é retratada
uma manifestação pacífica que ocorreu nos anos 2000 por um grupo periférico do Rio que resolveram conhecer o shopping da cidade. De ônibus, eles se reuniram e foram até o local, quando são recebidos por policiais sem nem mesmo terem entrado no shopping. Lá, recebem olhares de desprezo e até nojo pela população de classe média alta que frequentava o local. Como se não bastasse, algumas lojas até fecharam, se recusando a atenderem os manifestantes, que não faziam nada além de olhar as vitrines, como qualquer outra pessoa normal. Com a chegada da imprensa, os policiais e guardas do shopping não falaram mais nada por medo de represálias da população que via tudo ao vivo nos canais de televisão. O documentário mostra cenas de injustiça e de preconceito, mostra o sentimento do povo pobre e periférico a respeito daquilo tudo. Prova que ainda existe um muro invisível que separa o branco do negro, o pobre do rico, a elite e a periferia. Prova que a cidadania, os direitos, o respeito só se garantem no papel, porque na prática nem ir ao shopping, as coisas mais comuns e normal nos dias atuais, se faz legal para os que não têm renda ou educação, para os que não vestem roupa chique ou não falam a língua portuguesa da maneira socialmente adequada. Infelizmente, a cidadania no Brasil não é realidade para muitos, que por não terem acesso à educação, moradia, alimentação, coisas que teoricamente são garantidas pela Constituição, sofrem um preconceito social, racial que os tira o direito de ser tratados como cidadãos, e que muitas vezes os impedem de exercer também esse papel. A história do Brasil mostra isso, e vivemos até hoje sob a influência deste passado injusto.